Milton, obrigado. Obrigado pelo esforço de vocês aí de ter que compactar essa. Todo mundo aqui tem muita experiência, muita coisa para dizer, e eu acabei obrigando vocês, mas eu acho que é importante a gente fazer um esforço aqui de restrição. Eu, ouvindo as várias exposições de vocês, me surgem algumas questões aqui que eu acho que vale a pena a gente discutir. Primeiro, me dá, de fato, essa sensação que a Lídia mencionou, de uma grande defasagem em relação, digamos, à fronteira. Né? Digamos, o que as cidades já conseguiram fazer nessa transição de cidades industriais para cidades de serviços. São Paulo tem o agravante que São Paulo é imensa. Nós temos um padrão de urbanização extraordinariamente, enfim, voraz, rápido. Em 30, você deu esse número do que a cidade cresceu em um século, é absolutamente espantoso. Eu acho que valeria a pena comparar isso internacionalmente. Acho que existem poucos casos de um crescimento urbano nessa escala e nessa velocidade, e isso é um passivo enorme da cidade. Né? De fato, você olha o Rio e olha São Paulo, é duro de olhar, porque um dos elementos para você, digamos, criar esta cidade em que o conhecimento, os intangíveis e as pessoas mais interessantes queiram vir para São Paulo, e as pessoas mais interessantes são as daqui e são também as de fora, as cidades são também grandes atratores de capital humano de qualidade de outras regiões do país. São Paulo não tem esses pontos de identificação muito claros. É óbvio, você ouve de todo mundo, você vai fazer uma reunião internacional, vocês preferem fazer no Rio ou em São Paulo, todo mundo quer fazer no Rio. Né? Então, eu acho que a primeira coisa a reconhecer é que a nossa situação não é simples. Né? Agora, vamos olhar do lado do que tem de oportunidade aqui. Eu queria que vocês comentassem. Eu escuto do Philip Young essa ideia de que São Paulo vive uma situação importante agora porque se criou um estoque disponível de terrenos nessas linhas estruturantes que ou bem você cria, eles estão aí, tem uma lógica de ocupação empresarial das grandes incorporadoras muito rápida, muito veloz, voltada inteiramente aos seus interesses. Né? Ou você coordena políticas de tal modo a aproveitar esse estoque, ou, digamos, uma vez que esse estoque estiver consumido, Inês é morta. Então, eu queria ouvir um pouco da tua perspectiva. Qual é a oportunidade que nós temos assim num horizonte de 10 anos? Ninguém consegue planejar mais do que 10 anos. Quem planeja acima de 10 anos tem algum parafuso a menos na cabeça. Né? Queria ouvir isso também da Lídia, porque você tem que ter alguma noção, quando você fala vocações, de algumas vocações que a cidade tem, de alguns setores que estão aí, a partir dos quais você pode criar futuro. Né? Acho que não dá para ser inteiramente horizontal nas políticas. Você tem que ter alguns setores de não. Esses são setores que têm uma capacidade de crescimento, de impacto na cidade maior do que os outros. Né? E faria um pouco essa pergunta também para você, Wilson. Qual é, digamos, a radiografia, o diagnóstico de vocês? Quer dizer, é claro que a prefeitura tem que trabalhar em melhorar o ambiente de negócio em geral, mas, digamos, você precisa ter uma leitura econômica da cidade. Digamos, quais são os setores que, de fato, podem impulsionar São Paulo e que tenham mais impacto do ponto de vista econômico e social na cidade. Então, já falei demais, lancei essa pergunta, começa pela ordem aqui, e vocês podem mandar perguntas aqui para o João e tal. Sérgio, eu acho que você tocou no ponto que é o ponto nevrálgico da coisa. Nós não estamos fazendo essa reflexão, e quando eu digo nós, é nós, a cidade de São Paulo, é nós, Brasil. E isso vale para todos os prefeitos de todos os partidos dos últimos anos. Nós não estamos conseguindo ter um pensamento estratégico estruturante. Né? Eu acho que a ideia de que você tem que correr atrás de todo o déficit de investimento do velho paradigma é óbvia.
né? Precisa estrada, precisa calçada, precisa metrô, isso tudo é absolutamente óbvio. Mas o que não se tem, a meu ver, é uma estratégia de como, paralelamente, construir os fundamentos para o novo paradigma, né? Que são desde investimentos nas novas necessidades, que é, por exemplo, banda larga, né? Você não atrai investimento, você não atrai bons negócios se você não tiver esse tipo de investimento. Mas eu acho que é muito mais do que isso. E, nesse sentido, eu acho que as políticas públicas têm inúmeros instrumentos e ferramentas para desenvolver e articular isso que não estão sendo usadas por falta de uma compreensão de qual é, de fato, o problema. E é uma falta de compreensão que acho que uma cidade como São Paulo tem estatura, e tem força, e tem impacto econômico importante para liderar uma transformação dessa visão, mas que depende muito, sem dúvida nenhuma, também de uma visão estratégica que venha da macroeconomia. Quer dizer, quando eu brinquei, a primeira vez que eu falei de economia criativa foi aqui, nessa mesa. Eu tinha acabado de voltar de um seminário que eu tinha participado na Inglaterra sobre isso, e eu ainda estava tentando entender o que era isso. E eu brinquei, o presidente estava sentado aqui na frente, e eu brinquei que eu só ia ficar contente a hora que os Pedros Malans da vida entendessem o que era economia criativa e pusessem isso na sua estratégia de pensamento. Mas vale para os Pedros Malans, para os Mântegas. Quer dizer, nós montamos uma Secretaria de Economia Criativa dentro do Ministério da Cultura. É uma visão absolutamente equivocada, porque vê isso como uma política cultural ou uma política de inserção social, uma política de small is beautiful, uma política para cuidar de artesanato e de pobrinho. Não é isso. Óbvio que artesanato e política de inserção social é absolutamente fundamental, mas é um pedaço da coisa, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de uma prefeitura ou de um governo do Estado, a influência e liderança através de um discurso estratégico coerente já é algo absolutamente transformador. Quer dizer, não é necessariamente só uma questão de ter dinheiro, até porque eu acho que dinheiro tem, ele é mal usado. Mas, mesmo onde não tem dinheiro, se você tem um discurso e uma estratégia inovadora, eu vou dar um exemplo que você pode, obviamente, saber disso muito melhor do que eu. Que se diga que, para fazer novas construções nessa cidade, você tem que ter um determinado tipo de uso de energia limpa, quer nas formas de produzir, de construção civil, quer depois no funcionamento das construções. Na medida que você faz disso uma regulamentação e que, portanto, você tira como fator de competitividade predatória das empresas um uso de uma energia poluidora para ganhar em custo, você cria um mínimo denominador comum e, consequentemente, você cria um incentivo para o investimento em energia limpa, que, num segundo momento, será barateada. Isso vale para tudo, né? Obviamente que toda a parte de gasto e taxação é um instrumento fundamental, mas tem outros instrumentos. Quer dizer, qualquer mapinha do metrô de Londres é pensado a partir de toda uma visão do Design Council de como ensinar o público a ler, a ter uma concepção de design, a ter uma visão de mundo. Você está criando um consumidor, você está criando um trabalhador com uma educação com olhos voltados para o design. Isso não é uma questão de dinheiro, isso é uma questão de articulação. Você pode dar incentivos, por exemplo, para a indústria de confecção, que ainda é um setor que mais emprega em São Paulo depois da construção civil, com as compras públicas. Eu tenho os dados aqui. O maior comprador, porque a gente comprou a ideia vendida pelas universidades internacionais de que o mercado ia resolver. E não viu o que acontece de política pública nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. O maior comprador de pequenas e médias empresas nos Estados Unidos é o governo americano. Só que ele só compra com incentivos à inovação, à tecnologia, a novos produtos. E são bilhões que dependem de uma visão de mundo. Quer dizer, você está fazendo políticas públicas e usando esse tipo de política para quê? Para incentivar, por exemplo,
escolinha, roupinha de jovens, sapato. Acabou de ter uma denúncia do tênis comprado pela Prefeitura de São Paulo. Eu não sei nem de que prefeitura é, não quero partidarizar, os erros valem para todos. Eu acho que um dos grandes problemas, o nosso querido Antônio de Barros Castro, saudoso, e que faz uma falta danada nesse debate, dizia: tudo no Brasil virou um fla-flu. Né? Não estou partidarizando e não estou falando contra uma ou outra prefeitura, porque eu posso pegar exemplo de todas. Mas o sapato. Então, o sapato é uma porcaria, é um design ruim e ele não funciona. É uma compra pública que podia ter incentivado a indústria caçaldista. Bom, então vamos pensar um design, um sapato legal, que seja ortopédico, que tenha um material, que você incentiva um material biodegradável. Você tem milhões de possibilidades de utilização do instrumento público, que não significa necessariamente gastar mais, pode ser gastar menos, mas é uma visão de mundo que perpassa a forma como os nossos gestores estão fazendo. A grande questão é o seguinte: como a gente tem muito problema, né, desculpa te dizer isso, mas não, o São Paulo Negócios, outras tentativas já ocorreram, já aconteceu, já tinha antes, só que não funcionou. Não funcionou. Por que não funcionou? Eu acho que faltou falta de vontade política. Faltou falta de vontade política, porque tudo que ele está fazendo, uma grande parte não precisa de dinheiro, é articulação, é vontade política de exercer e de comandar um projeto. Né? Então, eu tenho a impressão, respondendo à tua pergunta, Sérgio, de que, no fundo, nós não estamos fazendo o debate correto. Nenhuma dessas coisas que a gente está discutindo são coisas que são faladas em período eleitoral. Quando eu disse, todos falaram de economia criativa, mas como caricatura. Né? Então, nesse sentido, eu tenho a impressão que existe, sim, uma herança maldita. Essa herança maldita, eu acho que tem a ver com a perda de capacidade de pensamento estratégico no final da ditadura militar. Eu acho que a gente jogou fora, até por uma aversão ao tipo de intervenção que, durante a ditadura militar, se fazia. Nós jogamos fora a nossa capacidade, quer de reflexão, porque ficou tudo, ou é branco ou é preto, ou você está comigo ou você está contra mim, quer dizer, a gente não tem um pensamento, a formulação de um pensamento coletivo, e mais, a gente pensa o país de uma forma velha. A gente pensa o país baseado em todas as estruturas que nos eram fornecidas nos anos 50. E isso vale para os, se é que eu posso dizer isso, ambos os lados, pensando a economia. Wilson. Eu acho que para o empreendedor, eu concordo que foram feitas diversas outras tentativas. Né? A gente está até mapeando isso, porque a gente aprende, a roda já foi inventada em outros países, coisas que deram certas, e aqui também onde não deu certo. E acho que isso é como música para o empreendedor. Quando falam que alguma coisa é difícil, que é impossível, que tentaram fazer e não conseguiram, acho que as empresas, e também as empresas públicas que vão dar certo, vão fazer de uma maneira diferente, com mais vontade política, com perseverança, né, aprendendo com os bons exemplos, porque o melhor negócio é aprender com os erros dos outros e também com os acertos. E eu acho que focando bastante no time que vai fazer, nas pessoas e na educação. Acho que quando a gente fala de como que em outros países, né, as pessoas, e eu concordo com você, como eles interpretam os mapas, ou como veem as coisas, ou como eles fazem, eu acho que isso tudo tem muito a ver com educação e com gente. Né? E acho que da mesma maneira que nas empresas, a gente passa pelo mesmo problema no setor público. Né? O grande gargalo do crescimento das empresas no Brasil nesse momento é gente. Né? Onde você tem uma filial ou você tem um negócio que você acertou na pessoa, acertou no nome, aquilo tem até o nome da própria pessoa que está tocando. Você lembra daquela... Nem lembra do nome da cidade, você lembra que aquela é a filial do fulano, do Beltrano, que está tocando bem aquele negócio. E, da mesma maneira, eu acho que nós vivemos uma procura intensa por gente, com vontade política, com boa formação, e nós só vamos ter polos econômicos
com sucesso em São Paulo e em outras cidades, mas estamos pensando muito na nossa, nesse momento, se nós começarmos pela formação das pessoas, quer dizer, investir na educação prática, técnica e básica daquilo que nós queremos levar algum setor para aquela região, temos que começar imediatamente na formação das pessoas, na formação do time, né? Eu acho que, para complementar isso como iniciativas, até como notícias boas que eu poderia dizer, nós temos uma conversa nesse momento que também, acho que a gente pode dizer, já foi tentado, mas nós temos uma conversa muito avançada com o FINEP nesse momento para parques tecnológicos, né, que nós temos de muito sucesso em São José dos Campos, por exemplo, em Campinas, em tantos lugares, e em São Paulo nós temos uma promessa que nunca saiu do papel, que a gente está junto tentando fazer sair, mas nós temos a possibilidade de criar outros polos. E estamos, nesse momento, discutindo um parque tecnológico de saúde, por exemplo, em que tenha apoio, que tenha um ambiente e outros ambientes em São Paulo de cidade tecnológica mesmo, com Wi-Fi, com banda larga, que você tenha ambientes para que os empreendedores pequenos se encontrem com os grandes, os criadores de games, os criadores de software, possam livremente ir para esse lugar e terão banda larga. Nós vamos deixar a estrutura. Você precisa ter... Não adianta você dizer que vai ter coisas de tecnologia na Zona Leste se você não levar um cabo de fibra ótica para lá potente, se você não... Para que vão as âncoras para lá, primeiro você investir nessas iniciativas. Então, eu foco muito em educação e na formação do time. Eu acho que é uma das coisas que está preocupando bastante e a gente precisa fazer nesse momento. Acho tudo ótimo. Eu só queria falar de um ponto, que é a questão de taxação. Quer dizer, é impossível você criar uma estrutura. Você pode botar banda larga, é condição necessária, mas não é suficiente. Você pode botar os melhores jovens com uma capacidade incrível de administração, inovação, se você não tiver uma política tributária que fomente. Então, tem aí um ponto que é um gargalo absolutamente decisivo, a meu ver, para a gente romper esses mecanismos perversos que estão impedindo a gente de fato, entrar num novo padrão de competitividade internacional. E, nesse sentido, é uma questão que não pode ser vista como uma questão de uma gestão de uma pessoa, por mais competente, interessante, com boa vontade, numa determinada secretaria. Isso tem que ser um plano de governo. Quer dizer, quando os ingleses fizeram isso, em 97, era o governo Blair, a gente trouxe até aqui um ministro que lançou esse projeto em Londres, até era um ministro muito engraçado. E ele contando como foi a primeira reunião. Ele era o ministro da Indústria, Comércio, Turismo, tinha um monte de coisas. E ele chamou todos os outros ministros, o Blair deu a carta branca, e todos os ministros foram lá com um papelzinho escrito por alguém do 5º escalão, com uma cara boring, absolutamente, bom, estou aqui porque o Blair mandou eu vir. Mas ele chamou alguns empresários, especificamente um empresário, que é um empresário muito interessante, que chama Paul Smith, que é um grande empresário ligado ao setor de moda e confecção, está até tendo um museu, Design Museum, está com uma exposição sobre esse empresário especificamente agora em Londres. E quando esse cara falou, disse que o ministro contando para a gente, todos os outros ministros que estavam lá por delicadeza e com cara de saco cheio começaram a esconder os seus papeizinhos e perceberam que ali tinha, de fato, um projeto de governo. E é um projeto de governo que perpassou todas as instâncias, quer dizer, Ministério da Fazenda, Ministério de Indústria e Comércio, Ministério da Cultura, e foi uma coisa que, de fato, permeou e pautou a política pública nos seus mais diversos níveis, né? Então, desculpa o ceticismo, mas é que o parque tecnológico, temos aqui uma especialista em parque tecnológico. Ela sabe muito mais do que eu, aprendi muito com ela. Mas você não monta um parque tecnológico por ato institucional número 5, por mais boa vontade, por mais jovens brilhantes que você tenha. Você tem uma Universidade de São Paulo que está caduca.
O que o pessoal queria na Universidade de São Paulo era simplesmente fazer mais um instituto para ganhar um pouco mais, porque o salário da universidade é baixo. E a primeira pergunta era: você conversou com o setor privado para saber que tipo de parque tecnológico a gente precisa? Você conversou com o governo? O ministro da Fazenda vai liberar o imposto? Nada disso está dado. Então, não tem milagre. Só para, digamos, contrabalançar um pouco, digamos, o teu cenário, que é um cenário teratológico, eu não estou dizendo que ele não é verdadeiro, mas ele é complicado. Você tem, e aí eu jogo a bola para você, quer dizer, muitas vezes forçar essa articulação entre governo municipal, estadual, setor privado, você precisa de alguns agentes da sociedade que empurrem nessa direção, né? Então, acho que o caso do Urbem é um caso interessante, não querendo fazer propaganda do Urbem, mas o Urbem tem essa proposta de articulação entre o nível municipal, o nível estadual e o setor privado. Toda a discussão que acabou não saindo, mas tinha a ideia de um parque tecnológico atrás da USP, o Urbem forçou o negócio da conversa entre prefeitura e entre governo, forçou a conversa com o MIT, forçou a conversa com empreendedores privados. Quer dizer, é um pouco assim, eu acho que tem que ter, para juntar, quer dizer, o pessimismo da razão, mas o otimismo da ação. Quer dizer, senão a gente se paralisa, a gente precisa atacar esses problemas. Eu queria jogar essa bola para você, um pouco, tem várias perguntas aqui, mas o que você vê como oportunidade, do ponto de vista espacial, desse estoque de empreendimentos que apareceram na cidade em zonas próximas ao centro? Isso é uma novidade na dinâmica de São Paulo, que foi toda uma dinâmica expulsiva do centro. Comenta um pouco isso. Bom, primeiro, comentando um pouco sobre o Urbem, a gente costuma dizer que a gente atua principalmente em 3 grandes frentes. Na verdade, eu acho que são 4. O modelo urbano, o modelo jurídico e o modelo econômico. Mas, na verdade, mais importante, ou tão importante, é o modelo social e institucional. A promoção da articulação social e institucional de qualquer transformação, grande transformação urbana, depende fundamentalmente dessa articulação, tanto entre esferas de governo, como entre agentes da iniciativa privada, de mercado e movimentos sociais. Promover essa conversa é fundamental, e acho que, talvez, num cenário como o do Brasil, pouco institucionalizado ainda, pouco instituído, um ente privado como o Urbem tem uma agilidade que nesse caso, ajuda, né? Tem uma liberdade que, nesse caso, ajuda você provocar essas interações. Em relação a São Paulo, pouco a pouco nós construímos essa narrativa. O Urbem não foi formado por isso, mas, pelo menos eu imagino, eu não estava desde o início no time. Mas hoje nós temos visto que nós podemos atuar de modo relevante, como eu falava, pensando, interferindo na reurbanização, na renovação urbana que está ocorrendo nos bairros centrais da cidade. Como qualquer cidade do mundo, São Paulo perdeu população. A cidade foi muito indesejada por muito tempo, na segunda metade do século XX. Todas as cidades do mundo perderam gente. Não é que perderam, as pessoas queriam uma outra vida, uma vida suburbana. Esse era o ideário, digamos assim, o modelo dominante, por causa da poluição das águas, do ar, da congestão, do trânsito, da violência urbana. Isso aconteceu em todos os lugares do mundo. Em São Paulo, nós estamos um pouco atrás. Nós perdemos, parece, 300 mil pessoas que moravam no centro e que foram para outros lugares, algumas talvez por razões econômicas, até certo ponto expulsas, porque não conseguiam mais pagar o preço desses endereços, outras, acho que por vontade própria, a maioria delas, e que agora estão voltando. Nos últimos 8 anos, parece, eu não sei exatamente, isso foi detectado no último censo, na década de 2000 a 2010. O centro de São Paulo começou a ser repovoado. Fala-se já numa volta de 30 mil pessoas. E eu acho que isso está acontecendo não porque nós superamos os problemas do velho paradigma, que temos que superar, sem dúvida nenhuma. Até eu ia dizer assim, no caso do urbanismo, a própria história demonstra que a infraestruturação ela é muito mais cumulativa do que de renovação, digamos. Você não tira um traçado, um antigo caminho, provavelmente vai ser a infovia também. Se fala muito que a maior permanência
no ambiente urbano são os vazios, são as coisas que realmente ficam. Até hoje, as ruas de São Paulo são as ruas lá da primeira urbanização, ainda da fundação da cidade. Rua Direita, muda até de nome, Rua Direita é porque era a única retinha, até onde eu tenho notícia, mas está lá até hoje. Então, eu não acho que a gente tem que resolver os problemas do velho paradigma e dar o salto de conseguir, já nessa operação, incorporar as novas infraestruturas que são fundamentais para a vida contemporânea, que eu acho são muito mais baratas, inclusive muito mais fáceis do que as velhas. Telefonia celular, por exemplo, eu estava pensando aqui com meus botões. Nunca pensei muito, mas na arquitetura isso é fato. A gente faz as coisas hoje com muito mais facilidade porque não tem que passar mais fio. A telefonia celular, bem ou mal, ela foi instalada num período muito curto. Até hoje nós não conseguimos fazer o metrô. Obviamente é muito mais fácil botar antena e sinal do que metrô, né? E temos que fazer, agora parece que estamos fazendo com maior velocidade. Mas mesmo sem essa superação, digamos, dos velhos problemas, continuamos com as águas poluídas, o ar quase irrespirável, o trânsito absurdo, etc. O centro está sendo reocupado. Acho que a mentalidade influi muito. Acho que há hoje um consenso de que a cidade é o que todos queremos, né, o que desejamos. Inclusive, nos Estados Unidos, isso está mudando radicalmente. O subúrbio americano, que sempre foi uma das coisas mais importantes da cultura norte-americana, está em crise. E o centro tem essa onda de reocupação, essa energia que eu acho que pode ser muito positiva ou muito negativa. Se a ocupação for uma ocupação predatória, como costuma ser, como tem costumado a ser na cidade de São Paulo, os grandes condomínios, clubes, que acabam tornando a cidade ainda menos atraente, nós vamos perder uma chance histórica de fazer uma cidade melhor. Eu, de certo modo, me concentrei hoje, talvez, naquilo que nem é o mais importante na renovação urbana, que é a intervenção pública, digamos. É lógico que é importante, a infraestruturação, a construção do espaço público. Mas esse gotejar constante da iniciativa privada faz muito mais cidade que a própria iniciativa pública. E isso é que talvez a gente tenha que chamar... o tipo de intervenção emblemática, importante, não é talvez na grande escala, mas é aquela que é capaz de mudar o paradigma. Acho que isso se faz muito com política pública, se faz muito com discussão também. Nós estamos num momento fundamental, né, de rediscussão do plano diretor. Nós temos que fazer uma cidade melhor, né, discutir isso aí. A densidade de São Paulo é a metade da densidade de Paris e de qualquer cidade europeia. É quase 10 vezes maior do que a típica cidade norte-americana. Quer dizer, nós... Exagerei aqui na densidade. Mas a cidade norte-americana consome muito mais energia... da ordem de 10 vezes mais energia que uma cidade europeia. Isso tudo precisa ser discutido. As pessoas confundem muito verticalização com adensamento. A verticalização em São Paulo foi desadensadora. Você teve um aumento da densidade construída e uma diminuição da densidade demográfica. Tem mais metros quadrados com menos gente. As pessoas moravam em 10, 15, 20 metros quadrados, hoje moram em 80, 100. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa esclarecer e acho que muito... promissoramente, finalmente essa pauta é uma pauta pública. Raramente arquitetos participavam desse tipo de debate. E a gente percebe que, não que os arquitetos sejam importantes, mas a cidade e os arquitetos têm alguma contribuição a dar, assim como economistas, geógrafos, políticos, etc. É fundamental, cada vez mais. É a grande plataforma, é o lugar onde o futuro acontece. Tem muita pergunta aqui que digamos, vão na direção de coisas do seguinte tipo, quer dizer, se tem intervenções políticas, seja, digamos, potencialmente, seja em execução, que visem coisas da seguinte natureza, quer dizer, promover a articulação de pequenas empresas em torno de algumas grandes empresas. Então, pega o complexo de saúde, que é uma vocação de São Paulo. Tem alguma iniciativa em São Paulo de você procurar uma articulação das grandes empresas com uma malha de pequenas empresas e serviços que possam, digamos, se agregar a esse setor? Isso vale, eventualmente, para outros setores da cidade de São Paulo. Existem ideias, a discussão sobre a Zona Leste, digamos, de criar oportunidades de emprego na Zona Leste. Você tem os instrumentos tributários, né, digamos. Mas o que de concreto tem nisso? Quer dizer, qual é que investimentos visam esse espaço da cidade? Qual é a vantagem de se inserir nesse espaço da cidade?
quais são as políticas da prefeitura para atrair empregos e que tipos de empregos nesse local da cidade? De que modo essas intervenções, digamos, do espaço, no espaço, visam constituir espaços coletivos que permitam novas formas de trabalho, cooperativas, coworking e coisas dessa natureza. Isso entra na cabeça também dos urbanistas? Ou, digamos, isso está fora do radar de vocês? Estou aqui um pouco refletindo o tipo de temática que surgiu aqui nas perguntas. 2 pontos rápidos aí sobre Zona Leste e sobre saúde, por exemplo. Sobre Zona Leste, tem uma lei aprovada agora com incentivos fiscais, isenção de ISS, de IPTU, de ITBI, coisa para 20 anos, e alguns terrenos reservados para isso. Que tipo de emprego que a gente quer gerar lá? Nós temos 4 milhões de pessoas, quase 3 milhões vindo todo dia para o centro da cidade, voltando, com implicações de mobilidade urbana, uma série de coisas que nós podemos resolver levando call centers, levando empresas de software, levando as mesmas empresas que eles vêm trabalhar aqui, e nós já temos uma fila de interessados, o problema está na ocupação dos espaços. Esse é um incentivo que nós temos para a Zona Leste concreto. Quando você falou da questão da saúde, também num ponto rápido, nós temos hoje um brainstorm organizado, reuniões com vários agentes de saúde, os grandes grupos de saúde de São Paulo, os grandes hospitais, as grandes fabricantes de medicamentos, de equipamentos, junto com o FINEP, junto com secretários, em que nós estamos discutindo um polo em que a gente possa dar oportunidades para os fornecedores pequenos e trazer algumas âncoras, algumas empresas internacionais grandes estão nessa mesma mesa discutindo a montagem de alguma coisa de P&D nesse centro que nós vamos ter aqui em São Paulo. Quando você fala, Paulo, você está falando num cluster que é geograficamente localizado? Nós temos 2 ou 3 opções, mas chegamos numa conclusão de que nós, tendo a vontade política e os atores, os 200 mil metros quadrados necessários ou a localização, nós estamos com opções para isso. Nós precisamos mais de vontade política e de decisão de fazer, e eu também acho que foco na solução e não foco nos problemas. Falar só do que não deu certo, só de realmente, como foi dito aqui, sem partidarizar nada, mas com foco na solução. Tudo bem o que nós não fizemos até ontem à tarde, até hoje, mas o que nós realmente podemos colocar no papel, e nós temos feito reuniões sistemáticas sobre isso, para tentar trazer os fornecedores pequenos próximos dessas inovações. Digamos, saúde, você diria que é o setor que está mais avançado nesse processo de discussão? Eu acho que software também. Então, nós falamos aqui de banda larga e nós temos vários gigantes, várias empresas já presentes em São Paulo. Acho que 60% das grandes empresas do mundo em software têm sede da América Latina aqui em São Paulo, e nós reunimos todo esse pessoal que está interessado em colaborar, em levar essa indústria não só para locais onde a gente precisa. Eu não sou a pessoa, talvez, que está mais afiada para falar sobre isso, mas tenho participado dessas reuniões. Então, se tivesse falado do que está mais avançado no momento, é software e saúde. Legal. Lídia, você não quer comentar? Você disse que entrou na moda, mas você teve uma época que você está muito ligado ao tema de moda, confecção. Bom, eu teria um monte de coisa a falar sobre o negócio da Zona Leste. Durante uma época, eu tinha uma pilha de alguns metros de altura também de empresas e de coisas. Já participei de governos que deram incentivos para a Zona Leste, não foi nunca nenhuma única empresa para a Zona Leste. Eu sou absolutamente cética, acho que a empresa de software não vai para a Zona Leste, não é o perfil, não é. Se algo eu aprendi nessa vida é que a gente não faz as coisas com a institucional número 5. Você não vai levar a empresa de software para a Zona Leste. O que eu acho que você poderia levar para a Zona Leste? Por exemplo, fazer um polo de confecção interessante. Quer dizer, você tem uma mão de obra imensa,
você tem uma capacidade de criatividade que poderia ser usada para uma indústria de confecção, você tem uma possibilidade, aí sim, de fazer diferença de custos por conta de concorrência chinesa com a estrutura tributária. E a ideia era aproveitar que São Paulo não só tem um polo de confecção, que ainda é o maior empregador depois da construção civil, mas, ao mesmo tempo, é o gerador do intangível, com toda a ideia do São Paulo Fashion Week, com uma exposição internacional muito grande, porque o Fashion Week, de fato, uma feira de moda reconhecida internacionalmente. Então, você fazer uma escola de costureiras ligada a toda a cadeia produtiva da confecção é criar, naquele grupo que está morando num lugar absolutamente periférico, com as piores condições, um sentido de pertencença ao mundo moderno, que é completamente diferente de você dizer, olha, vem ser uma costureirinha do bairro. Não, vem fazer algo ligado a toda uma cadeia que tem uma visibilidade que se dá através, depois, de um evento como o Fashion Week. Então, eu acho que é muito perigoso a gente querer fazer coisas que venham absolutamente sem nenhum vínculo com a realidade do local e criar uma coisa que não diga nada às pessoas de lá e, de outro lado, não atrai as pessoas daqui. Então, para fazer um polo tecnológico, tem que fazer perto da USP, tem que fazer... Aqui no Arco do Tietê, a gente, inclusive, chegou a discutir isso, num entroncamento que você tem facilidade de vir de Campinas, de vir de polos... Então, é isso que eu estou dizendo. De novo, estão querendo reinventar a pólvora. Tinha que conversar com quem já tentou fazer um monte de coisa na Zona Leste e viu que não vai levar tecnologia para lá. Não é assim que a gente consegue dar esse sentido de pertencença para o pessoal de lá e gerar emprego. Desculpa o balde de água fria, mas a idade e a experiência às vezes me deixam muito aflita, porque tudo que eu quero é que se as coisas acertem e que a gente consiga fazer um olé. Não estou vendo este movimento, infelizmente. Milton. A sua pergunta anterior, a sua pergunta me fez pensar que é importante considerar um certo descompasso entre a construção da cidade, a produção da cidade e os tempos contemporâneos. Um celular, por exemplo, acaba em 6 meses. Um edifício continua tendo que durar uns 30 anos. Uma estrada tem que durar 200 anos, não sei, talvez para sempre, né? Os traçados ficam. Então, há uma certa dificuldade da gente pautar demais essas obras por uma coisa muito contemporânea. Acho que a gente tem que considerar que isso aí está se fazendo como se fazia antes para durar por muito tempo, como provavelmente vai se continuar a fazer ainda no futuro. Por outro lado, São Paulo, como é uma cidade tão precária, eu acho que aqui é até fácil induzir um pouquinho o seu desenvolvimento. Aí pode ser uma ingenuidade minha, eu nunca fui exatamente um planejador, nunca estive formulando política pública. Mas transporte, por exemplo, faz uma total diferença numa cidade como São Paulo. Você abre uma linha de metrô, você muda a geografia. Aquela velha imagem de que o mapa hoje mais importante não é o de distâncias, mas de tempos, né? Então, se você consegue trazer da Zona Leste gente muito rápido para lugares importantes, talvez isso possa promover, de fato, um desenvolvimento. Acho até que, de certo modo, isso está acontecendo, né? Porque está se fazendo ali uma melhoria da Jacupesco, vai ter o Rodoanel Leste, vai ligar o aeroporto com o pré-sal. Vão surgir algumas oportunidades, acho que por conta dessa infraestruturação do velho paradigma. O velho paradigma continua valendo. Nem sei se a gente deve chamar de velho paradigma, né? Essas coisas vão ter que ter. Acho que vai demorar um pouquinho para a gente flutuar, para a gente escapar do chão, né? Então, tem que organizar isso tudo. Isso, falando um pouquinho da questão dos tempos, né? Obviamente, a cidade tem que ser super flexível, ela tem que ser boa para o que hoje está valendo, mas boa para o que vai valer daqui a 30 anos, que nós não sabemos o que será. Felizmente, as coisas que vêm surgindo são muito mais fáceis do que as coisas que sempre existiram. Como eu falei, a rede de telefonia celular, que é talvez tão ou mais influente do que a rede de transportes, é muito mais fácil de ser feita, né? Mas você não está levando em conta o custo disso. Ela é mais fácil, mas você tem um custo embutido que é extremamente elevado e que o Brasil não vai conseguir bancar, porque a gente não produz isso.
A gente importa a tecnologia, a gente importa o serviço, né? Então, é um falso mais barato. Eu acho que isso é muito perigoso, um olhar desse jeito, porque o que acontece? Nós não temos condições de bancar do ponto de vista do investimento tecnológico e do intangível que tem por trás de tudo isso, e nós temos a ilusão de que o setor de commodities segura a nossa balança comercial, mas é uma ilusão que está acabando rapidamente, né? Teve um tempo que uma parte dos nossos economistas esqueceram que existe ciclo e que, portanto, a partir do momento que o Brasil conseguiu 300 bilhões de reservas internacionais vendendo minério e frango, achou que os nossos problemas estavam resolvidos. Então, isso que você está dizendo do celular é verdade, mas precisa pagar. E essa conta é cara. É mais fácil do ponto de vista físico, mas do ponto de vista econômico não é. Eu falei mais fácil, não mais barato. Pois é. Mas tem uma conta que tem que ser paga. Aí chama os economistas. Ó, Depende de qual. Eu vou fazer uma exceção aqui ao Brescher e se eu não vou fazer uma exceção ao Brescher, eu vou abrir para todo mundo. A minha pergunta é exatamente para o Wilson. Quer dizer, então você tem uma empresa, né, que atrai negócio para São Paulo. Isso, ótimo, é difícil, como disse a Lídia, mas acho que você está enfrentando. Agora eu pergunto o seguinte, quer dizer, primeiro, duas coisas. Uma, se você já pensou em fazer uma viagem para a China. Porque é impressionante, eu não sei, mas é impressionante o que fazem as cidades chinesas para atrair negócios. É outro mundo, eu sei disso, mas acho que valia a pena você dar um pulo na China. A segunda coisa é que uma cidade grande como São Paulo tem um monte de externalidades positivas que ajudam muito. E a nossa vocação deixou de ser industrial, né, e passou a ser fundamentalmente comercial. E eu fico impressionado, eu estou mal informado sobre isso, mas, de vez em quando, eu lembro que eu viajei, porque eu passei por regiões, não era bem zona leste, ou zona, sei lá o que era, que tinha coisas imensas, galpões imensos, onde se fazem feiras de atacado de vários setores. Então, isso já está aí instalado. E eu pergunto se vocês não estão pensando em desenvolver mais esse setor. Tá? Nós não temos, por exemplo, hotéis enormes que devem estar juntos com esses enormes sistemas para que, então, você vire um centro comercial realmente grande. Eu não entendo disso, mas eu sinto que isso é muito, muito importante para São Paulo. Legal. Como o Wilson tem restrição de horário, eu vou... Então, brevemente, Rovena. Não, a minha colocação é um pouco em cima da análise que a Lídia faz do setor tecnologia e a Zona Leste. Eu fico imaginando o seguinte: o sentido de pertencimento da sociedade da Zona Leste, dos moradores da Zona Leste, é de ter acesso de melhor qualidade a determinados serviços. Aquela região é carente de todos os tipos de serviços. E serviços, a despeito, acho que do professor Bresser está falando aí um pouco da questão de atacadistas e logística, né, que ela é pouco intensiva em mão de obra. Os serviços que eu sugeria que vocês prestassem mais atenção na qualificação, porque eles também teriam sentido de pertencimento e de valorização, são os equipamentos de saúde, de educação, que requerem excessivamente e abrigam, incorporam, embarcam tecnologia. A área médica não tem nenhuma, e mais, ajuda a economia brasileira, porque também já tem pesquisa e desenvolvimento na área de bens, insumos, mesmo produtos, maquinário para medicina, para a área médica, né, a região de Campinas é produtiva nessa área, e eu acho que tem uma articulação, porque vocês estão num território que vocês estão fortemente engatada com a economia metropolizada do Estado de São Paulo. Então, vocês têm que olhar aquilo que é fácil de chegar aqui, certo? E que está encadeado com uma cadeia para frente e para trás que está disseminada nos territórios. E esses serviços na área de educação, saúde, principalmente, é o que aquela zona
precisa, da cidade, e mais, capaz de absorver aquela mão de obra com uma qualificação não tão sofisticada como essa que TI exige, que essa eu concordo com a Lídia, não estará lá. Estará em São Paulo, mas não naquela região. Wilson. Obrigado pelas perguntas. Eu sinto assim, quando a senhora fala vocês, né, eu fico pensando com quem que a senhora está falando, né? Wilson, não tem jeito, rapaz. Agora você está na prefeitura. Não é, Então, não é crítica. eu não agradeço as colocações, eu concordo com a maioria das suas colocações. Eu agradeço a pergunta do ministro. Já estive na China várias vezes como empresário. Acabei de chegar agora aí já numa viagem a convite do Moreno do BID de Tóquio, de Seul. Mas eu estive na China como cliente de equipamentos para as empresas que eu tinha na América Latina. E como empresário, eu estava do outro lado do balcão até agora e trago um pouco da prática e do sofrimento também do empresário, com carga tributária, com dificuldade para conseguir pessoas, com dificuldade de conseguir gente que fique, que tenha sentimento de pertencimento. Então, eu concordo com a maioria das colocações que vocês disseram. Eu só queria deixar claro que eu não disse aqui sobre polo da saúde na Zona Leste. Eu disse que nós não temos uma localização, mas nós achamos que ninguém é contra isso. E temos uma discussão muito forte hoje, inclusive com o governo do Estado, que conversa muito conosco nesse momento sobre isso. Na parte de TI, eu falo da TI que gera muitos empregos. Eu falo da TI que precisa de uma infraestrutura tecnológica e que pode gerar os empregos de ticket mais baixo, que hoje exige que todo esse pessoal venha para cá utilizando os metrôs e que não vai ter metrô e avenida suficiente para trazer tanta gente para trabalhar por um ticket baixo na Avenida Paulista ou aqui no centro de São Paulo. Então, nós pensamos no equipamento público, sim. Nós imaginamos uma cidade como talvez uma pizza de 11 milhões de habitantes com 11 pedaços, em que cada um encontre todos os equipamentos na sua região, mas também o emprego. Então, eu só queria não queria abrir uma discussão política aqui, partidária, e dizer que o foco nosso é a solução e não o problema. A Lídia é terrível, ela quer falar de novo. Quero dar só uma ideia. Mas deixa ele sair. Senão Não, mas é para ele a ideia. ele vai perder, mas aí ele tem que fazer um cálculo se vale a pena escutar a ideia ou perder. Ele pensa em fazer um polo de games ou de cinema de animação. É um dos setores que mais gera emprego, que é ligado à TI, é um dos setores mais atrativos para jovens, é um dos setores que mais cresce no mundo e que o Brasil olha com profundo descaso porque não considera que é indústria. Obrigado, gente. Acho que aprendi bastante Wilson, aqui hoje. Estou à obrigado. disposição para conversar com todos vocês mais tempo. Preciso conversar. Legal, muito obrigado. Gente, olha, eu acho que a gente está... Wilson, eu vou te autorizar para você poder levantar acampamento. Alguém mais quer fazer alguma pergunta ao Milton e à Lídia? Não, então vai lá. Então, Em que então as vamos pessoas lá. tinham Então- pouco tempo, a gente é só ouvinte, a gente tem que falar. Deixa eu falar uma coisa rápida. Franca era um polo, todo mundo sabe, de calçados. Alguém sabe o que aconteceu em Franca? Sabe, né? Morreram todas as empresas de sapato, porém, o que eles fizeram com as máquinas? Você sabe o que eles fizeram com as máquinas? Acho que nem o Pote não sabe. Criaram um polo de lingerie. Todas as empresas transformaram, porque as máquinas são de costura. A mesma costura de sapato, que fazia a sola de sapato, eles modificaram para fazer costura de lingerie. Hoje é um polo de lingerie. Então, estou dando um exemplo assim. A inovação vem muito de necessidade. Então, a inovação... Alguém um dia, na Endeavor, me falou assim, numa palestra, o Vale do Silício não é um local, é um estado de espírito. Não adianta querer criar um Vale do Silício, todo mundo quer copiar o Vale do Silício. Não adianta, tem que ter uma série de coisas para acontecer o Vale do Silício. Então, e a necessidade. Então, São Paulo hoje tem uma necessidade enorme. Isso que você falou tem tudo a ver. Realmente é um descaso com, por exemplo, games, que é uma indústria que superou o cinema americano. Né? O cinema americano faturava 30 bilhões de dólares e o games faturava 5 uma época. Hoje inverteu. O cinema americano fatura, sei lá,
Quantos bilhões e o games fatura... Tem game que sozinho vende $1 bilhão. A Finlândia está mudando a sua estrutura educacional para atrair, está roubando, está conseguindo se tornar um grande polo de games. Porque é um dos setores onde você precisa de mão de obra mais sofisticada, mais de 70% da indústria de games são a nível universitário, dos quais 33% é PhD. E não adianta ser PhD em alta matemática ou ciência da computação. Você tem que ser matemático, saber ciência da computação e artes. Ou seja, isso tem um impacto na formação das pessoas e na educação. A gente nem falou de educação aqui. A gente fica construindo prédio, quando a questão da educação passa exatamente por esse tipo de coisa. Então, se montar um negócio desses lá na Zona Leste, é algo que você, primeiro, tem alta... Quer fazer política de inserção social, quer fazer política para jovem da periferia? Está aí uma política que atrai, que dá um sentido de pertencença, que dá uma remuneração, dá uma possibilidade de realmente criar um polo com impacto macroeconômico no país. Agora, só para já te devolvo a coisa aqui, vamos interagir. Mas você falou duas coisas. Você falou que precisa, digamos, o cara tem que ser PhD, conhecer Não, arte... você tem os dois. Ah, bom. Você tem os dois. Você tem o cara que desenha o game Você tem e os o cara dois. que... Só que você tem que... Você tem os dois. Você tem... mas você pega uma molecada da periferia e traz para esse tipo de formação, você tem uma possibilidade de, primeiro, peneirar pessoas e formando as pessoas, mas é uma estrutura de setorial que tem todo... Óbvio, tem uma grande parte que é gente com uma formação muito boa, mas você tem desenhistas, você tem os dois. Olha, só para dar Volta a bola aí. um funcionário de call center que ganha 600, 700, 800 reais, eu conheço o call center, eu ofereci galpões para call center, já tem call center na Zona Leste, o problema tudo é custo, eles só pensam em custo, e está a 500 metros em volta do metrô. Bom, isso é um tipo de mão de obra que não precisa de muito preparo. Né? O cara no call center, todo mundo sabe o que é. Um cara que vai fazer games, ele vai ter um outro salário, ele vai ter uma escola, existe escola de animação e games aqui, boas até já, particulares, que formam esse tipo de pessoas, enche de gente. Um cara de periferia, ele vai ganhar R$2.000. Ele não vai ganhar R$600, se ele conseguir. E esse mercado de games, o Brasil já é conhecido, um pouco tem já gente fazendo isso. Animação e games. Esse pessoal de periferia adora isso, a garotada adora. Em vez de ficar atendendo gente, gritando na orelha dele, reclamando de produtos, você acha que ele não prefere fazer um game? Ele vai preferir. Ele vai estudar para isso, ele vai se dedicar a isso. Então, tem tudo a ver com o que ela falou. Agora, lógico que tem tudo a ver também o call center, porque é uma questão econômica. Isso é outra coisa. Legal. A Rovena quer falar. Deixa eu só falar uma coisa. Na linha do que ele falou e da sua sugestão... Ele quem é? Ele podia se apresentar, porque ele foi interessante, ele até nos criticou aqui, o Ari. Legal. Então, e essa Filler. ideia que você sugere dos games, eu tive a oportunidade de participar de uma maratona, um hackathon urbano, e de fazer parte de uma banca de um hackathon urbano. E uma coisa que me surpreendeu, O quê? em cima do que você fala, hackathon urbano é uma maratona não necessariamente de hackers, mas de pessoas que sabem desenvolver aplicativos a partir de uma base, e a gente fez uma base pública do governo e pôs aqueles 50 moleques, eram 50 moleques, e o que mais me surpreendeu, que ficaram 24 horas desenvolvendo aplicativos que tinham um grupo que ganhou o primeiro lugar, que era um startup, já estava no mercado, o resto tinham 2 estudantes da Universidade de São Carlos, o resto era tudo gente do ensino médio. Como se dividiu os grupos, tinha gente da arquitetura que ajudou no design. Então, a minha pergunta para você é, a experiência que eu tive é que é possível você fazer uma diferença na formação, sem ter uma estrutura tão formal que você precise pensar a formação da mão de obra, numa estrutura pesada, quando você faz disputas ou incentivos dessa natureza, onde você mistura do PhD, porque ali estava a Oracle, estava a Telefônica,
estava o pessoal de geoinformação meio que orientando as dúvidas que essa molecada tinha, ou seja, tinha gente com conhecimento superior que pudesse dar uma orientada. Mas isso foi uma coisa de 24 horas que eles fizeram coisas muito interessantes, muito interessantes. E aí eu fiquei imaginando, bom, se a gente estimulasse cada vez mais isso, tipo, vai ter um hospital, vai fazer aqui um programa de atendimento de fila para as consultas. Põe todo mundo da comunidade ali que está disposta a desenvolver um aplicativo e você ajuda informando isso. Isso você acha que é possível? Não só acho que é possível, como eu acho que é absolutamente sensacional. Você tem um fenômeno no Brasil. Eu sempre conto nas minhas palestras que, quando eu trabalhava no BNDES, quando surgiu a internet. Quer dizer, eu já sabia que existia internet, porque os amigos da universidade já usavam, mas o banco foi a primeira vez que eu tinha um computador lá, tinha internet. Então, era uma quarta-feira, foi a primeira vez que eu usei a internet. No sábado eu fui na feira, eu gosto de cozinhar, fui lá na feira do... Você lembra do dia da semana? Não, porque no sábado eu fui na feira do Pacaembu, que eu ia fazer um almoço. Aí eu cheguei na feira do Pacaembu, tinha um negão sem um dente na boca, berrando www.abacaxi, dona não sei o quê, lá na maior simpatia. Ele já tinha entendido tudo do www, eu ainda estava querendo entender que era esse negócio de www. Ou seja, o brasileiro tem, de fato, e isto é algo cultural e tem uma disponibilidade para novidade. Você vai na França, hoje em dia, você recebe uma nota fiscal ainda em franco e em euro. Aqui nós trocamos, em 10 anos, 5 vezes de moeda. Quando lançaram a URV, eu, que a vida inteira tinha trabalhado como economista em plano econômico, falei assim, não vai dar certo, eu não estou entendendo isso aqui é difícil. Dali uma semana não se falava mais no assunto, era real e foi. Então, isso que você está dizendo tem coisas muito interessantes. Agora, nós temos um problema com o nosso quadro político. É algo que aí vocês, cientistas políticos, que tinham que trabalhar um pouco nisso. Quando eu estava trabalhando numa agência de desenvolvimento da Prefeitura de São Paulo, quer dizer, não era nem uma agência, era um comitê para montar uma agência. Eu montei um projeto que era para cinema de animação. Eu fiz uma costura com... fazer homenagem aqui à minha queridíssima Ruth Cardoso, um centro que existe, de Ruth Cardoso, aqui no... Oi? Não. Vila Nova Cachoeirinha. Vila Nova Cachoeirinha, que tem um cara premiado internacionalmente em cinema de animação, que já forma molecada, com a TV Cultura, que é para isso que tinha que ter uma TV Cultura, quer dizer, a minha proposta era fazer de São Paulo um grande centro de cinema de animação. Consegui apoio dos canadenses, que são o maior centro e exportam 5 bilhões de dólares em cinema de animação. E consegui, acreditem se quiser, formar, que existe o dinheiro, está lá, um fundo privado para financiar. Está tudo pronto. Um belo dia, então, o presidente da TV Cultura me liga e diz, olha, não vai ter mais. Eu disse, por quê? Não tem dinheiro. Eu disse, não, mas eu consegui o dinheiro. Pois você não devia ter feito isso porque não era da sua seara. Ele tinha brigado com o governador, não podia xingar o governador, me demitiu. O dinheiro está lá. Existe ainda, o dinheiro está lá rendendo juros. Num fundo. Não, o problema é o seguinte, a ponte tinha que usar a TV Cultura, porque eu estou dizendo o seguinte, os instrumentos estão aí. A gente está aqui com o Mauro Munhoz, que batalhou, ele foi feliz, ele conseguiu. Eu, infelizmente, vocês não veem os meus cabelos brancos graças às novas tecnologias, mas eu não consegui. Esse negócio de cinema de animação é um dos maiores empregadores no mundo. Hoje em dia, os países disputam. Tem um trabalho novo, já não é nem tão novo, feito pela Nesta, chama Next Generation. É uma análise do mercado de games na Inglaterra. E toda a proposta final do trabalho é mudar a estrutura educacional por conta do uso de games, quer para a educação. Eles descobriram que, através de games, você muda a matemática para a criançada, você faz o moleque que não tem o menor interesse em matemática voltar a gostar de ciências e matemática. Agora, você vai num dos melhores colégios de São Paulo. Meu filho estava num colégio top de São Paulo. O que é aula de computação? É Excel e Word. Você acha que um moleque de 16 anos precisa de aula de Excel e Word? E eu, que sou velha, não tive, aprendi lá usando. Você precisa de aula de ciência da computação. Você precisa fazer esse cara ter tesão pela ciência da computação e não aula de Excel e Word.
Quer dizer, o velho paradigma é isso. Você dá aulinha que não tem o menor sentido, e o cara, o dia que ele precisar fazer um Excel, ele vai aprender, assim como eu, que sou velho, aprendi, ele vai aprender muito melhor do que eu. Né? Então, é esse tipo de coisa. A gente não pensa no que é qual é o leque de possibilidades de setores novos que a gente pode implementar. E não custa, gente. Eu estou te falando, esse modelo todo, botando a TV Cultura, eu fiz eu e mais 3 gatos pingados. O que faltou? Faltou aí alguém enquadrar o cidadão e dizer, não, vai fazer, esse projeto está aí, tem dinheiro, não tinha que botar dinheiro, não vai me dizer que era dinheiro. Tinha uma louca aqui bolando, fazendo as costuras. Né? Agora, você faz costura e morre na praia, porque não tem um... Também acho que tem um problema avassalador. Quer dizer, eu não queria ser prefeito dessa cidade. Os problemas caem em cima, caem em cima. Agora, você tem que ter a ousadia política de perceber que você só vai resolver os problemas do velho paradigma através do novo. É uma ilusão achar que você resolve todo o problema de urbanismo que você está falando. Como é que você foi resolver os problemas mais graves de Paraty? Com o novo. Você tem que sair, é a fuga para frente. Você não ia resolver o problema de Paraty botando um caminhão de dinheiro em Paraty para consertar... Porque está aqui o Mauro, que foi o grande líder do movimento todo da Flip, que teve um impacto... Vai dizer, Paraty é um micro cenário, mas a gente tem vários Paratis dentro de São Paulo com possibilidade de fazer flips de todos os tipos. Né? Legal. Bom, acho que foi bacana ter aberto também. Acho que a discussão rolou mais solta aqui. Obrigado, já quase 7h30 da noite e tal. Obrigado por terem ficado. Eu fico só com a impressão, para provocar o nosso o orgulho paulista aqui, que, curiosamente, o Rio está melhor nessa reinvenção de si mesmo do que nós, né? Pelo que tem acontecido ali em termos de intervenção urbana, de polo audiovisual e tal, e talvez para provocar isso tenha a ver um pouco... Acho que eles chegaram no fundo do poço, né? Eu acho que foi uma necessidade assim de reinvenção. Mas uma coisa curiosa que aconteceu no Rio, não quero simplificar, mas acho que tem muitas coisas, mas você tem uma certa mobilização de alguns setores da cidade e que ganharam expressão política, sobretudo na prefeitura agora, e que deram uma chacoalhada no ambiente carioca. E acho que nós estamos mais velhos. O Rio já tinha muito na frente, né? Mas é um pouco, competição serve para isso também, né? Para você ver o seu rival correndo na sua frente, você ficar com vontade de correr atrás. Pois é. Criamos. É isso aí, gente. Obrigadíssimo. Um abraço.